Queridos irmãos e irmãs, iremos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Ajuntou-se uma grande multidão e de todas as cidades iam até Jesus. Ele então contou uma parábola. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada. E os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou, mas secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, a sufocaram. Ainda outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos até 100 por 1. Depois de dizer isso, ele exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos faziam perguntas sobre o sentido da parábola. Jesus então lhes disse: a vós foi dado a conhecer os mistérios do reino e de Deus. Aos outros, porém, só por meio de parábolas, de modo que olhando não enxergam e ouvindo não entendem. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que caem à beira do caminho são os que escutam. Mas logo vem o diabo e arranca a palavra do seu coração, para que não acreditem e não se salvem. Os que ficam sobre as pedras são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes. Por um momento acreditam, mas quando chega a tentação, desistem. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que escutam, mas vivendo em meio às preocupações, às riquezas e os prazeres da vida, são sufocadas e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja lembra a memória e celebra a memória de São Pio da Pietrelcina, Francesco Forgione, Padre Pio, esse grande homem, esse grande sacerdote que buscou viver a mesma experiência de São Francisco de Assis. Ele que foi franciscano, foi sacerdote, e foi o primeiro sacerdote que trouxe no seu corpo os estigmas de Jesus. Ele que viveu uma experiência profunda de oração, ele que dedicou a sua vida pelos pobres, pelos doentes, não fisicamente somente, mas também doentes do corpo. Ele que tinha um dom maravilhoso, que era justamente através do sacramento da penitência. Ele que foi instrumento de salvação no momento de exercer o ministério e também o sacramento da penitência e da Eucaristia. Ele que através da confissão ajudava as pessoas a reconhecerem os seus pecados, a lembrarem de seus pecados. Ele que trazia um dom de ciência muito apurado. Quando as pessoas iam confessar, ou esqueciam, ou não queriam contar aquele pecado grave, o Espírito Santo de Deus concedia a ele o dom de ciência e dele fazer com que as pessoas se lembrassem então desses pecados e com contrição confessassem os pecados. Quantas pessoas foram libertadas, restauradas, curadas? Quantas pessoas que através do seu ministério tiveram encontro pessoal com Jesus? Por meio do sacramento da penitência e por meio da Eucaristia.
E o Evangelho de hoje nos convida a viver a mesma experiência que Padre Pio viveu. Ele que buscou nada mais do que fazer com que a palavra de Deus acontecesse na sua vida. Que ele fosse a própria palavra de Deus na vida das pessoas. Ele que tinha o dom de escutar as pessoas, de aconselhar as pessoas. A graça é o que o último versículo nos fala. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto pela perseverança. Ele foi um sacerdote que teve perseverança. A vida dele não foi fácil, foi difícil porque ele tinha também uma saúde muito precária. Passou por muitos momentos difíceis na sua saúde, mas ele teve perseverança. Ele permitiu que a palavra de Deus caísse em terra boa. E caindo em terra boa, ele pôde ser a própria palavra para as pessoas. Permitir que a palavra de Deus caia no nosso coração e produza fruto significa ser perseverante. E é isso que Jesus nos convida hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a sermos perseverantes na fé, perseverantes aonde Deus nos colocou, perseverantes no sofrimento, na enfermidade, nas provações, em todos os momentos. Ter essa perseverança como o Padre Pio teve. Que a exemplo dele, nós possamos também permitir que a palavra de Deus hoje caia no nosso coração, que ela habite no nosso coração, nos transforme, nos cure e nos restaure e nos dê a graça de sermos sempre perseverantes. São Pio da Pietreutina, rogai por nós.